Pessoal, então, em respeito aos membros que já estão presentes, né, e em respeito ao horário, nós vamos dar o início, né, à nossa reunião. Desejar a todos uma boa tarde, aos que estão conectados, né. Vamos iniciar a nossa 35ª reunião ordinária do CBH Baixo Paranaíba. E para dar início, eu peço ao Felipe, da Secretaria Executiva, que verifique o quórum, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu solicito que, enquanto a gente estiver fazendo a verificação do quórum, que todos mantenham o microfone mutado, e aí, quando eu chamar o nome, vocês desmutem para a gente não ter algum som inequívoco, certo? E também solicito, por gentileza, que mesmo convidados e os membros coloquem nome e entidade no chat do Zoom, para facilitar na hora da ata, tá? Por gentileza. Eu vou compartilhar a tela aqui da verificação. Só um segundo. Todos enxergam? Perfeitamente. Ok, então sejam todos bem-vindos à 35ª reunião ordinária do CBH Baixo Paranaíba, dia 9 de 12 de 2024, às 14 horas. Poder Público Estadual, Maria Aparecida de Souza Araújo, SEMAD. Marcos Aurélio Gomes Antunes, SEMAD. Bom dia a todos. Marcos Aurélio presente. Pedro Paulo Alves Godoy, SEMAD. Eu tinha visto o Pedro Paulo, eu vou marcar aqui, eu não Vou sei se ele marcar aí, tá. Felipe. Tá sim. Daqui a pouquinho ele retorna. Ele só foi aqui do lado que foi chamado pelo chefe. Ele já tá voltando. Ok. Fabrício de Campos Aires Silva, SEMAD. Estela Miranda Menezes Correia, SEAPA. Presente. João Asmar Júnior, SEAPA. Poder Público Municipal. Ornella Cristine Uzedo Duarte, CASU. Marcijane França Veloso, Chapadão do Céu. Presente. Viviane Vieira da Silva, Paranaiguara. Laura Dias de Abreu, Itarumã. Núcia Kelly de Freitas Oliveira, Lagoa Santa. Carla Micaela Carijo Silva, Portelândia. José Lucas Rabelo Mendonça, Quirinópolis. Presente. Levi Carlos da Silva, Serranópolis. Usuários Abastecimento Urbano de Diluição de Efluentes, Rafael Rodrigues de Paiva, Saneago. Presente, Felipe. Douglas Alves de Souza, Saneago. Eu tinha visto o Douglas também Ele no estava chat. presente também. Ah, vou marcar aqui. Antônio Carlos Gonçalves, Saneago. Luciana Luzia da Silva Calçada, Saneago. Presente. Indústria e Mineração, Roberta Macedo Dantas, São Martinho. Franciane Paula da Cruz, Rio Claro Agroindustrial. Presente. Ellen Cristina Alves do Nascimento, Energética Serranópolis. Eu tinha visto a Ellen também, eu não sei se ela está aí no chat agora no momento, mas ela tinha entrado mais cedo. Eu vou marcar aqui porque eu já tinha visto. Qualquer coisa eu corrijo. Tiago Castro de Oliveira Faeg. Boa tarde a todos presentes. Marcos Antônio Alves Capanema, Paranaiguara, São Simão, Produtores Rurais, Sindicato. Aurélio Alves Miranda, Irrigo. Presente. Antônio Bernardo Vilela Filho, Sindicato Rural de Caiapônia. Bruno Vicente Marques, AproSoja. Boa tarde, presente. Geração de Energia Hidrelétrica, Ítalo Martins Alves, Kinross. Paulo Roberto Gomes Pereira, Foz do Rio Claro. Ângela da Silva Braga, CBA. Pesca, Turismo, Lazer e outros usos não consultivos, Fábio Cabral Ribeiro, do Hotel Água Tour. Fausto Luiz Santato,
Isas Pousada. Sociedade Civil OTEPS. Marilza Aparecida Lima Santos, ABS. Presente. Ítalo Tobias Lobo Lopes, Angeambi. Nélio Castro Lima, Senar. ONGs. Morgana de Castro Paniago, ONG Amigos do Rio Claro. Presente. Fabiano de Lima Teixeira, ONG Amigos do Rio Claro. Agora devolvo a palavra para o vice-presidente José Rabelo, dar andamento na reunião. Felipe, obrigado. Pessoal, então, com a verificação do quórum, né, coloquem em aprovação as atas aí da 34ª reunião ordinária e da 8ª reunião extraordinária do CBH Baixo Paranaíba, que foram enviadas, né, a todos vocês aí para apreciação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão, e os que não tiverem, se manifestem, por favor. Bom, não havendo nenhuma manifestação, as atas da 34ª reunião ordinária e da 8ª reunião extraordinária estão aprovadas. Nesse momento, eu convido o Alan, da SEMAD, para fazer para nós aí a apresentação do resultado do primeiro ciclo de avaliação da implementação do plano de bacia. Boa tarde, Alan. Seja bem-vindo. Boa tarde, José Lucas. Boa tarde a todos os presentes. Vocês me ouvem bem? Positivo, Alan. Então, pedir para o Felipe da Completa e dar o apoio, questão de projeção, acho que fica melhor até para eu conseguir enxergar todo mundo enquanto eu faço a apresentação. Bom, essa apresentação, eu planejei ela para não mais do que 20, 25 minutos, e a ideia é que eu possa fazer essa apresentação, quem tiver algum comentário, pergunta, ao final a gente esclarece, ou eu ou a equipe, né, que trabalhou nessa avaliação da implementação do plano. Então, essa apresentação ela tem como título o resultado do primeiro ciclo de avaliação da implementação do plano de bacia. No momento que eu for contextualizando, vocês já vão entender que todo o comitê fez parte dessa avaliação ao longo desse ano de 2024. Pode passar, Felipe, por favor. Então, começar com uma breve contextualização, né? Por que avaliar e monitorar os planos de bacia? Então, na verdade, no momento que a gente fez essa proposta de avaliar e de monitorar, no caso, avaliar a implementação, né, avaliar qual que era o status, o que de fato tinha sido, quais ações que foram pensadas por esse comitê, colocadas no seu plano de bacia, e que de fato avançaram, ou quais ações que não avançaram, tudo isso é muito importante para a gente conseguir mapear os avanços, as lacunas e definir as prioridades para a bacia. Então, com isso, a gente consegue, a partir desse trabalho que foi feito, a gente consegue direcionar políticas públicas, otimizar a execução das ações. A partir desse esforço, a gente também consegue otimizar ações em áreas prioritárias, ou seja, a gente, com essa avaliação, a gente consegue ver o que de fato está andando e aonde que a gente precisa reajustar e ajustar o rumo. Então, com isso, a gente consegue respostas mais rápidas e efetivas utilizando esse planejamento prévio. E a gente também consegue um aumento de transparência, ou seja, a gente consegue entregar à sociedade, não somente a todas as entidades, todos os representantes do comitê, mas entregar à sociedade de uma forma geral informações sobre a atuação, aí justamente dos diferentes atores, poder público, o comitê, dentre outros. Tudo isso relacionado à temática de recursos hídricos. Pode passar? Então, contando um pouco de como que foi feito esse processo de avaliação do plano de bacia. Então, a gente começou
lá em 2023, em meados de 2023, fazendo um planejamento de como que seria conduzido esse processo de avaliação. Então, a gente tem um plano de bacia que foi aprovado pelo comitê, e esse plano de bacia, até o momento, né, até o momento que a gente estava fazendo esse planejamento, lá em meados de 2023, ele não havia sido monitorado, não havia sido avaliado. Então, a gente já havia identificado a necessidade de fazer esse trabalho de avaliação das ações, ver o que de fato tinha sido implementado. Então, identificando esse desafio, a gente fez esse planejamento dessas etapas que vocês estão vendo aí, e foi necessário, esse plano ele não estava 100% pronto para que fosse avaliado, ou seja, a gente não tinha para todas as ações metas muito claras e nem indicadores de como acompanhar essas ações. Então a gente teve que fazer um trabalho de, muitas vezes, de definir uma meta muito clara e de desenvolver uma metodologia que foi tido como base, uma metodologia já consolidada pela Agência Nacional de Águas, mas não apenas isso, a gente também fez algumas adaptações justamente para incluir um processo mais participativo, né, um processo onde a gente trabalhou junto com o comitê uma série de validações. Então, tudo isso entrou nessa parte de planejamento. Aí, passando para a etapa 2, a gente fez esse estudo das ações, das metas do plano, justamente para ter esse conhecimento, né? Conhecer as particularidades, as especificidades do plano do Baixo Paranaíba. Lembrando que a gente conduziu esse processo também para as 4 bacias afluentes do Rio Paranaíba, no estado de Goiás. Após essa etapa 2, a gente passou para a etapa seguinte, onde a gente fez a elaboração dos indicadores para avaliação. Então, a gente elaborou indicadores quali e quantitativos. Esses indicadores, eles variavam eles eram como se fosse múltiplas escolhas. Então, imagina quatro alternativas, onde a primeira alternativa era do 0%, onde nenhum esforço tinha sido empregado para a execução de determinada ação. O segundo indicador era 25%, ou seja, eu tinha conseguido cumprir 25% do que eu havia planejado, e assim na sequência, 50%, 75% ou 100%. Ou seja, eu tinha completado 100% do que eu havia planejado. Na fase seguinte, a gente fez a coleta de informações e buscou diferentes fontes de dados. Inclusive, uma das fontes de dados que a gente buscou foi o próprio comitê na oficina que a gente fez. Então, a oficina, que eu vou falar logo na sequência, ela teve múltiplos objetivos, e um deles também foi coletar informações. O quinto passo foi a validação e aprimoramento dos indicadores, que foi o objetivo principal das oficinas que a gente conduziu nos comitês. E como ponto final, a etapa final desse processo, a gente fez a síntese dos resultados. Pode avançar, Felipe, por favor. Então aqui eu trouxe só algumas fotos, né, para lembrar dos que participaram. Talvez alguns de vocês não tenham conseguido participar dessa oficina. Ela foi conduzida em maio desse ano. Ela contou aí com quase 30 pessoas, né, quase 30 membros, entre outras pessoas também que foram convidadas, né. Esse convite ele foi estendido para outras pessoas que não necessariamente são representantes desse comitê. E essa oficina, ela foi não só no Baixo Paranaíba, como nos outros comitês, ela foi um grande sucesso. A gente teve aí uma representação muito boa, e não só em número, mas em termos de qualidade da participação, né? As próprias fotos, elas exemplificam que todo mundo se debruçou aí sobre o material que a gente levou, né? Sobre as fichas que foram elaboradas, né? As fichas para avaliar os planos. Todo mundo teve muito aberto para colaborar com a metodologia, colocar pontos de melhora, e a gente absorveu essas sugestões, essas críticas, para consolidar uma versão final dessa avaliação. Pode passar. Então, partindo para a parte dos resultados. A gente, a partir de todo esse processo, a gente gerou 2 produtos, que eles, obviamente, são interrelacionados. O primeiro produto foi o relatório de avaliação do plano de bacia. No caso aqui, esse relatório, ele tem uma parte inicial, eu já vou detalhar um pouquinho melhor ele para vocês, mas ele tem uma parte inicial que é a síntese
da avaliação dos 4 planos de bacia dos afluentes do Rio Paranaíba. Então, a gente consegue ali olhar, consegue ver nos gráficos e nas informações de texto, consegue ver as informações específicas para o Baixo Paranaíba, mas o mais interessante, né, para os membros desse comitê é olhar para o sistema de monitoramento que foi montado. Então, foi feito um painel em Power BI. Esse painel ele foi depositado dentro do sistema de informações sobre recursos hídricos do estado de Goiás, o CIRGO, que foi lançado também nesse ano. Então, ele está dentro de uma aba lá relacionada a planos, tem esse sistema de monitoramento dos planos de recursos hídricos de Goiás. Então, a gente tem ali nesse menu, depois eu vou mostrar com mais detalhes, mas nesse menu que está à esquerda da tela, a gente pode selecionar ali qual plano a gente está falando. No caso, está selecionado o plano do Baixo Paranaíba, e a gente tem uma série de informações que eu também vou explicar em detalhes para vocês. Pode avançar, por favor? Então, falando um pouco sobre esse primeiro produto, o relatório. Esse relatório ele ficou com mais de 200 páginas. Obviamente, não são 200 páginas de texto, e sim porque, só lembrando, cada plano, né, no caso, o plano do Baixo Paranaíba, ele traz, na verdade, 50 ações. Cada ação a gente formatou em uma página. Então, para cada um dos 4 planos que a gente avaliou, são 50 páginas só de anexos. Então, esses anexos, eles trazem detalhadamente o indicador, na verdade, ele traz informações básicas sobre a ação. Depois ele traz o indicador, que foi utilizado para avaliar essa ação, e ele traz também uma nota e uma síntese dos resultados. Um pequeno texto ali justificando por que foi considerado aquela nota. Então, essa nota foi considerada a partir de todas as informações que a gente coletou e também da oficina que foi realizado com cada um dos comitês. E a gente tem nessa parte inicial aí do relatório, até a página 23, mais ou menos, a gente tem uma síntese, explicando, né, um pouco sobre os aspectos legais dos planos, falando sobre a estrutura dos planos de bacia, falando que o plano tem 50 ações, que são divididas em 25 programas, que são organizados em 6 eixos temáticos. Fala um pouquinho sobre essa parte que eu contextualizei do porquê que é importante avaliar e acompanhar as ações dos planos de bacia, né, onde que a gente quer chegar com isso, a metodologia para coleta e análise dos dados, e aí traz os resultados, né, por bacia hidrográfica e por eixo temático. E aí, na sequência, todos os anexos que eu comentei. Pode passar, por favor? Então, detalhando um pouquinho melhor para vocês essa parte inicial, pode avançar. Isso. Aí, indo para o segundo produto. O segundo produto, ele está dentro, então, como eu falei, dentro do sistema de informações sobre recursos hídricos do Estado. Essa aba que tá marcada é a aba onde fica depositado esse sistema de monitoramento. Então, vocês vão entrar lá dentro do sistema de informações e vocês vão ver que está dividido aí entre vários temas. Então, a gente entra na parte de planos. Pode avançar. Aí, no momento que você entra na parte de planos, ele aparece essa tela. E aí, esse sistema de monitoramento, ele está dentro dessa quarta opção aqui, que está sublinhado também em vermelho, que é o sistema de monitoramento de planos. Pode avançar. E aí, quando a gente entra dentro do sistema de monitoramento de planos, a gente já vê essa tela aqui. Essa tela já está selecionado os resultados do Baixo Paranaíba. Então, a gente consegue ver aqui, de uma forma geral, uma série de informações. Felipe, não sei se você pode colocar setinha aí para a gente ir acompanhando, né? Pode ir nesse menu à sua esquerda. Isso. Aí, então, a gente seleciona a bacia que a gente quer. No caso aqui, a gente está falando do Baixo Paranaíba. Aí pode abaixar um pouquinho, vai na questão dos filtros. Esse não precisa clicar em nenhum não, mas esses filtros, esse primeiro, ele está falando sobre o eixo. Então, só lembrando, dentro do plano, a gente tem 6 eixos temáticos, podemos assim dizer.
que são de gerenciamento de recursos hídricos, de governança, de monitoramento, de planejamento, de conservação e de estudos ambientais. E esses eixos se subdividem nos programas. E os programas eles estão listados mais abaixo, são 25 programas. Então, nesse menu aqui, vocês conseguem fazer uma navegação mais específica dentro do que for de interesse. O que está sendo mostrado em tela aqui é um resultado geral sobre a avaliação do plano do Baixo Paranaíba. Então, a gente tem que 37% do que havia sido previsto foi executado no plano. Então, a gente tem esse 37%, ele representa o índice de implementação. Por que é um índice de implementação e não 37% da implementação? Porque esse índice, ele leva em consideração o que foi realizado baseado na minha meta. Ou seja, o plano, ele é um instrumento de planejamento para longo prazo. Então, esse plano, ele tem o horizonte dele de 20 anos. Só que a gente tem agora, tem mais ou menos 3 anos de aprovação do plano. Então, obviamente, não é condizente eu avaliar olhando só para o horizonte final do plano, e sim para o horizonte onde eu deveria estar, né? Quantos por cento do plano eu deveria ter executado até esse momento. Então, levando isso em conta, eu tenho um índice de 37%. Então, ele pode ser interpretado de várias formas, a gente pode depois debater um pouquinho melhor sobre isso, mas gostaria de mostrar mais factualmente os resultados. Então, a gente tem aí que, pode permanecer, a gente tem que, em geral, pode voltar, Felipe, por favor? A gente tem que, em geral, das 50 ações, 10 ações, aqui onde tem status das ações, nesse gráfico colorido, a gente tem que 10 ações das 50 foram concluídas, 7 ações foram iniciadas e estão no prazo, 5 ações foram iniciadas, mas estão em atraso, 6 ações não foram iniciadas, mas estão no prazo, ou seja, elas, dentro do planejamento, elas estão postas de forma coerente, né? Elas estão dentro do que era previsto. E nós temos 22 ações que não foram iniciadas e estão em atraso. Esse em atraso ele pode ser de 1 mês, ou ele pode ser de 3 anos, né? Imaginando ações que eram previstas para ter sido iniciadas lá na aprovação logo depois da aprovação do plano e não foram. E aí, nessas informações, nessas barrinhas preto e cinza que vocês podem ver aqui, ele mostra a nota obtida e em relação à prevista, para cada uma das ações. Então, vocês conseguem ir rolando aí. Se você puder, Felipe, só... Ah, desculpa, não vai dar aqui. Não vai dar aqui, eu achei que tivesse colocado uma outra imagem aqui. Mas vocês podem ir nessa barrinha de rolagem aqui, dentro lá do sistema, e navegando e vendo o status de cada uma das ações, e nessa tabela de ações, vocês conseguem um detalhamento maior de cada uma das ações. No canto superior esquerdo, se você puder mostrar aqui, Felipe, onde está escrito relatório e avaliação dos planos de bacia. Aqui, isso. Esse é um link, no caso aqui não está, no caso aqui é só uma imagem para visualização, mas lá dentro do sistema vocês conseguem clicar e vocês baixam todo o documento do relatório, aquele documento que eu acabei de mostrar. Pode avançar, por favor? Então, indo um pouco mais para a questão dos resultados. Então, o que a gente observou a partir dessa avaliação? A gente observou que dentro dos eixos, os eixos variaram bastante em termos de nota. Então, a gente tem o eixo de gerenciamento com 55% de implementação em relação ao que era previsto, o eixo de governança com 48%, o eixo de monitoramento com 18%, o eixo de planejamento com 33%, a conservação não foi implementado nenhuma das ações que haviam sido previstas, e o eixo de estudos ambientais, 17%. Aí pode avançar.
Então, a gente pode fazer uma análise também um pouco mais detalhada. Então, a gente pode olhar para cada um dos eixos para ver o número de ações que foram concluídas, o número de ações que foram iniciadas e estão no prazo, o número de ações iniciadas em atraso, não iniciadas no prazo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, no eixo de gerenciamento e governança, onde a gente tem o maior número de ações, tanto o maior número de ações em quantitativo, como também o maior número de ações que foram concluídas também. Ao eixo de monitoramento, nós não temos ações concluídas, nós temos algumas ações iniciadas ou no prazo ou em atraso. O eixo de planejamento também, o eixo de conservação, onde tem o maior número de ações em atraso, e o eixo de estudos, também 4 ações aí em atraso. Essa estratégia de apresentação das informações, eu até pensei muito, né, de como trazer isso para o comitê. Como são muitas ações, 50 ações, ficaria muito difícil a gente ir vendo ação por ação, mesmo que eu trouxesse exemplos, né? Os exemplos eles poderiam não representar o que tá sendo colocado dentro dos eixos. Então, o mais adequado que eu julguei é fazer essa apresentação de forma mais sintética e deixar justamente o comitê poder analisar essa avaliação, poder trazer suas dúvidas sobre ações específicas ou sobre eixos específicos. Pode avançar, por favor? Então, assim, algumas conclusões e perspectivas de todo esse processo, né? Essa foi uma avaliação pioneira no estado de Goiás e, inclusive, a nível Brasil, a gente vê recentemente um número cada vez maior de estados e de comitês fazendo avaliação de seus planos, mas isso não é uma prática tão comum. Então, eu diria até que de fato, tem uma grande importância, não só pro comitê em termos de acompanhamento do seu plano, né, mas o comitê, ele larga na frente aí de muitos outros comitês no país, sejam comitês mais antigos ou comitês mais recentes. A gente viu também, a partir dessa avaliação, um grande desempenho dos eixos de gestão. O que que isso representa? Representa que a gente conseguiu implementar uma série de instrumentos de gestão nos últimos anos. A gente pode citar aqui os próprios planos, a gente pode citar aqui o sistema de informação, dentre outros, o enquadramento também. Porém, a gente vê também que tem um número grande de ações que não foram iniciadas, mas já deveriam ter sido iniciadas baseado no planejamento. Isso reflete muito a dependência de recursos. Então, a gente tem aí a cobrança aprovada na bacia, né, já para iniciar a cobrança no início do ano que vem, mas até o momento, né, essa avaliação que a gente fez, não tem esse recurso disponibilizado para, de fato, a execução das ações do plano. Então, isso reflete também em ações que, de fato, necessitavam recurso e não foram implementadas. E a gente também consegue ver, talvez não tenha ficado muito claro nessa apresentação rápida que eu estou fazendo, mas a gente conseguiu ver isso através de uma análise mais detalhada, é que o planejamento ele concentrou um número muito grande e excessivo de ações no curto prazo. Então a gente tem 75% das ações do plano previstas para serem concluídas no curto prazo. Lembrando que o plano ele foi pensado para 20 anos. Em consequência, né, a gente tem talvez uma falsa impressão de que a gente tenha executado, tenha feito poucas questões em termos de implementação de plano. Mas, assim, na nossa avaliação, é, essa, essa, essa implementação ela estaria até dentro do esperado se a gente considerar esse número excessivo de ações concentradas no curto prazo. E para finalizar, todo esse trabalho que a gente está fazendo, com participação do comitê, ele dá uma base muito importante para uma outra avaliação que a gente está conduzindo aqui dentro da CEMAD, pela equipe da gerência, que é a avaliação do plano estadual. Então, o plano estadual é um esforço maior, né, porque a gente está falando aí de 100% do estado, e esse relatório a gente avaliou apenas as bacias do Paranaíba, então agora vai expandir bastante a área. E então ele vai servir de base para essa avaliação que a gente está fazendo, e ele também serve de base
para revisão e atualização do Plano Integral de Recursos Hídricos do Paranaíba, que está em curso, do qual vocês estão participando aí, já tiveram algumas consultas, algumas reuniões técnicas para discutir esse plano, né? E ano que vem tem um calendário bastante movimentado para levar para o comitê uma série de questões relacionadas à elaboração do enquadramento e elaboração do próprio plano de ação para a bacia do Rio Paranaíba, do qual espera-se que os comitês afluentes também participem, justamente para ter esse caráter de integração. Pode passar? Então, deixo aqui, tem um link para acessar o relatório diretamente e depois essa apresentação vai ser disponibilizada pela Completa. Vou pedir ao Felipe para enviar no grupo de WhatsApp e também por e-mail a todos. E fico aberto aí para esclarecimento, dúvidas. Alan, obrigado aí pela apresentação. Acho que é de suma importância a gente ter um material na íntegra para que a gente até com mais tempo consiga olhar, né? Mas me deixou feliz por a gente estar evoluindo em diversos pontos, principalmente no que diz respeito à gestão, que eu acho que é daí que vai sair os demais resultados, né? Nesse momento eu deixo aberto aí para os questionamentos, tanto quanto aí a apresentação da avaliação de implementação, quanto aos informativos gerais aí dos participantes da reunião. Fiquem à vontade. Alan, a gente participou de vários desses eventos, mas eu só queria que você voltasse naquele quadro lá, que fala lá sobre as cores, lá do 7, 1, 2, só para você relembrar a gente em relação a essa questão aí. Sei que foi muito bem conduzido todo o processo. Só para aquela parte, Felipe, que fala sobre essa parte aí. Como é que é essa questão aí mesmo? O 7, sei que no caso ações concluídas, mas o 7 é dentro do eixo 7, como é que é isso mesmo? Isso. Ah, Talvez tenha passado um pouco rápido aqui. Bom, só pontuar que todas essas informações elas estão muito mais detalhadas, né, do que eu passei na apresentação dentro do relatório. Mas então aqui está dividido entre cada um dos eixos. Então a gente está falando o eixo de gerenciamento. Então ele representado por todos essa barrinha aqui que está ao lado dele. Então esses números dentro eles representam o número de ações que estão nessa classe. Então 7 ações nessa classe azul, que são as ações concluídas, 2 ações que foram iniciadas e estão no prazo, 3 ações que foram iniciadas em atraso, uma ação não iniciada no prazo e 5 ações não iniciadas em atraso. Então, esse eixo é o eixo que mais tem ações. Se você somar todos esses números aqui, eles dão 100% das ações do eixo de gerenciamento. Então, são 18 ações aqui. ótimo. Obrigado, Alan. Foi show de Por bola. nada. Mais alguém que quer contribuir? Qualquer Bom, então forma, José, de qualquer desculpa. forma, a gente fica aberto aí, se quiser enviar contribuições por e-mail, questionamentos e tal, a gente fica à disposição aí para qualquer esclarecimento posterior. Perfeito, muito bom. Acredito que talvez na reunião, pela celeridade, né, da apresentação, não tenha tantas considerações, mas vendo o material mais amplificado, a gente consiga, né? Claro. Pessoal, então antes de encerrar, só queria deixar como consideração final, né, da minha parte, ressaltar a importância da nossa participação na conferência relacionada às condições climáticas, né? Sabemos que os municípios estão mobilizando para fazer, sabemos também da dificuldade por conta de celeridade dos processos agora no final do ano, de cumprimento de agenda, mas acho que é um importante tema para que todos
participantes do comitê façam parte desse momento de discussão, de levantar questões, para que a gente consiga contribuir, né? A gente tem passado por inúmeros impactos aí relacionados às questões climáticas, e o momento de fala são esses, né? Então, aproveitar o momento em que a gente tem inúmeros representantes aqui no comitê, nós da secretaria tem que estar inserido já por obrigatoriedade, mas os usuários, né, as empresas de iniciativa privada, é muito importante, porque eu não vejo falar de clima sem inserir os recursos hídricos, né, nesse contexto, né? Então, deixo aí essa consideração final para que a gente empenhe para levar para nível estadual e depois federal nossos apontamentos relacionados a isso, né? Acredito que quem está abaixo da pirâmide é o que mais conhece, onde a casa tem goteiras, né, para que a gente consiga melhorar aí as nossas condições. Então, deixo aí essa consideração e aberto novamente antes que a gente encerre nossa reunião. Felipe, temos algum recado geral? Da parte da Secretaria Executiva, não. José, era mesmo, você já acabou falando das conferências municipais, né? Então, da nossa parte, nenhum recado além. Pessoal, então encerro aqui a nossa reunião, né? A nossa 35ª reunião ordinária. Desejo a todos aí uma excelente tarde, uma excelente semana. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, pessoal. Até mais, tenham um bom descanso.